Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar e também futuramente para o mercado de trabalho. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre mais uma disciplina da Engenharia Eletrônica. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês com uma matéria que aterroriza a maioria dos estudantes, que é cálculo. Lucas, o que a gente aprende em cálculo? Por que a gente vê cálculo? A gente usa cálculo nas matérias específicas do curso de Engenharia Eletrônica? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas fica comigo até o final e solta a vinheta. Bom galera, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para me ajudar, também ativa o sininho de notificações para acompanhar a atualização de todos os vídeos. Se ficar alguma dúvida é só comentar aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Bom galera, as matérias de cálculo em si são matérias que complicam muita gente durante a engenharia e não é só específico da engenharia eletrônica. Mas apesar disso, são matérias importantíssimas. E eu acredito que a maior parte das complicações vem por conta de não saber matemática básica. E eu já fiz uns vídeos aqui no canal explicando o que realmente é a matemática básica. Quais são os conteúdos presentes na matemática básica que você precisa saber antes da faculdade de engenharia, ou que você pode fazer um resumo ali durante o próprio cálculo 1, que você vai ter melhores resultados durante as matérias de cálculo. E uma coisa que é importantíssima é que um dos problemas dentro da engenharia é que as matérias e as disciplinas, principalmente das gerais com as específicas, são muito desconectadas. E muitas vezes, em várias matérias que eu já fiz até agora, eu precisei muito do cálculo, pelo menos alguma parte dele eu precisei para conseguir fazer essas disciplinas com sucesso, entender o conceito, entender a teoria e como aplicar. E um grande problema é que esse grande espaço de tempo entre o que a gente aprende no ciclo básico, digamos assim, e na parte específica, como que eu posso dizer, te tira um pouco dos conhecimentos, você esquece um pouco dos conhecimentos que seriam necessários para você continuar durante as matérias específicas do curso. Então vamos lá. Dentro do cálculo 1 é importantíssimo praticamente tudo que a gente vê dentro do cálculo 1. Existem algumas coisas específicas ali dentro, ponto de inflexão, uns negócios assim que eu lembro assim vagamente na minha cabeça que a gente usa muito raramente. Mas os conceitos de limite, e aí não precisa se preocupar com aqueles limites que a gente faz em cálculo 1, você pode pode empregar a regra de L'Hospital lá, que você só deriva em cima, deriva embaixo e faz o limite. Também precisa ter noção de derivada. Eu participei de uma competição de derivadas, onde a gente viu um monte de derivadas, a gente relembrou um monte de derivadas que a gente não lembrava, mas os conceitinhos de derivadas normalmente são bem básicos e é a parte onde o pessoal tem mais facilidade. E também os conceitos de integral. Então, normalmente a gente utiliza isso durante todo o curso em várias matérias diferentes. Aí no cálculo 2 a gente já começa a empregar mais de duas variáveis. Lá no cálculo 2, uma coisa que é importantíssima, que pelo menos dentro do nosso curso eu continuei vendo nas outras matérias, é a questão de coordenadas polares. É aí lógico também você trabalhar com duas variáveis, mas coordenadas polares eu lembro que de cálculo 2 pelo menos a gente viu em outras matérias, como controle, por exemplo. E dentro do cálculo 3, que eu sou monitor especificamente, já faz praticamente 2 anos que eu dou monitoria de cálculo 3, a parte de séries é importantíssima pra gente, porque tem várias disciplinas, principalmente controle, sinais e sistemas, que a gente usa séries, expansões de Taylor, Fourier e etc., que a gente utiliza dentro do nosso conhecimento de engenharia eletrônica para conseguir entender alguns conceitos importantíssimos como análise em frequência. Então, a gente sempre usa transformadas de Fourier e de Laplace para aplicar dentro dos circuitos eletrônicos. Então, cálculo 3, talvez, assim, dos três, da parte que foge um pouco de integral derivada, seja o mais importante deles. Não necessariamente, todos são importantes, tá? Mas eu digo que, assim, talvez a gente não percebe isso durante o cálculo, mas depois a gente começa a ver o quão é importante pra gente dentro da engenharia. E aí existe uma outra disciplina chamada matemática aplicada, que é pra gente entender como trabalhar no domínio da frequência. Então, basicamente, é um cálculo onde você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu em cálculo e transformar isso para o domínio da frequência, que é onde a gente analisa muitos sinais que no domínio do tempo não fazem tanto sentido para a gente. E além disso também tem o cálculo numérico, que uma das partes principais que eu lembro do cálculo numérico é você, por exemplo, conseguir chegar em aproximações de funções por métodos que a gente utiliza dentro do cálculo numérico. Não vou lembrar os nomes agora, eu até tenho o site do curso aberto aqui e eu posso
olhar para vocês. Cadê a parte de cálculo numérico? Ó, noções básicas sobre erros, zeros reais de funções reais, resolução de sistemas de equações lineares, interpolação, ajuste de curvas, eu acho que essa parte de ajuste de curvas, integração numérica, solução numérica de equações diferenciais ordinárias e atividades práticas com o uso de ferramentas computacionais. Mas eu lembro que a gente fazia bastante esse ajuste de curvas e é bastante interessante porque na parte, por exemplo, que você quer linearizar uma determinada função ou chegar numa aproximação para aquela função, existem vários métodos diferentes para você conseguir representar aquela função de uma forma mais fácil. Existem métodos numéricos para isso e foi uma coisa que eu lembro assim vagamente que eu aprendi em cálculo numérico. Então esses conhecimentos são importantíssimos e o que eu sugeriria para você como habilidade é tentar entender os principais conceitos daquele cálculo ali. Muito provavelmente os professores da sua faculdade vão saber o que dentro do seu curso é mais utilizado. E se você quiser saber também, você pode ir no coordenador do seu curso e perguntar, porque daí você tem essas informações. Tendo essas informações, você estuda com mais afinco e pergunta para os professores sobre aquilo que você vai utilizar durante o curso para você entender de uma forma mais aprofundada, para não chegar lá na frente e você esquecer ou não lembrar como faz e aí ter que fazer todo um resumo, revisar tudo aquilo que você já tinha que ter aprendido basicamente. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe ele com algum amigo seu. E não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal pra gente alcançar mais pessoas. Valeu? Até o nosso próximo vídeo.